Então vamos dar sequência aqui. Depois do programa 5S, a gente vai caminhar para o ciclo PDCA. O que é o ciclo PDCA? Né? É uma sigla, né, que significa planejar, fazer, verificar e agir. Esse método, pessoal, ele tem a função de garantir que a empresa organize seus processos, não importando a sua natureza, né? Não importa se é no ramo de academia, se é no ramo de lojas de artigo feminino, se é uma barbearia ou se é um supermercado, enfim, não importa qual ramo, se é no ramo de uma escola, não importa qual que é o ramo. Esse método ele pode ser aplicado. Vamos ver ele com mais detalhe, né? Esse método, pessoal, para ele ser aplicado, ele vai iniciar com o processo de planejar, né? Depois executar o que foi planejado, depois verificar o que foi planejado e agir em cima daquilo que precisa ser corrigido. No início, para eu ter esse processo de planejar, eu preciso determinar objetivos e metas, né? Eu preciso aqui definir. Para vocês, vamos relembrar aqui o que é um objetivo e o que é uma meta, né? Eu tenho aqui uma montanha, né? E aí o meu objetivo é chegar aqui no topo, né? Aqui é o meu objetivo. E aí, qual é o caminho que eu vou percorrer? É ter que subir, né? Eu vou ter que subir até chegar lá. Então, esse caminho percorrido, pessoal, é o que a gente chama de meta, né? As metas e objetivo. Então, eu tenho aqui metas a percorrer e objetivo a ser atingido. Essa é a definição, relembrando a vocês o que é um objetivo e o que é uma meta. Então, para mim aplicar o método PDCA, eu preciso, no processo de planejar, determinar meus objetivos e minha meta, ok? Depois de determinar o método, educar e treinar. Eu vou treinar as pessoas que vão fazer esse processo que eu estou querendo. Depois eu vou executar o trabalho, né? Eu vou fazer valer. Depois eu vou verificar como é que está sendo feito, né? O que já foi feito, como é que está esse processo. E aí eu identifiquei no processo de verificar que haviam coisas que fugiram àquilo que foi feito aqui no meu planejamento. Então o que é que eu vou fazer? Eu vou agir apropriadamente. Eu vou entrar dentro do processo e vou realizar os planos de ações, né? Os planos de ações em cima dessa situação para mim poder corrigir. E aí continua. Agiu, planejou, executou e dando sequência, né? Agiu, planejou, executou, verificou, agiu novamente, planeja, executa, verifica, age e planeja. E aí é o ciclo, né? Como a palavra já diz, ciclo PDCA. Planejar, executar, verificar e agir. Ok? Esse é das ferramentas que vocês podem utilizar nas organizações. Beleza? Dando sequência. E aí, ainda falando sobre o ciclo PDCA, planejar, a gente vai só especificar, né? Nessa fase, definimos os objetivos de cada processo até chegar ao o produto ou serviço, né? Finais requeridos pelo cliente. Aqui no caso de uma produção de um produto por cliente. Exemplo, um bolo, né? Levando em consideração a política da empresa, baseado nessa política, o planejamento deve ser composto pelos seguintes passos. Quais são os passos? Identificação do problema. Lembra que a gente vai, lembra não, a gente ainda vai ver aqui os 5W2H, que é outra ferramenta que vai ajudar nisso, né? Vamos para frente. Então, primeiro eu tenho que identificar o problema. Qual que é o meu problema? Estabelecer metas. Quais os caminhos percorridos para chegar ao objetivo? Análise do fenômeno. Vamos analisar a situação. Depois, análise do processo. Como é que está o processo que a gente está fazendo para alcançar esse objetivo? E aí vai criar o plano de ação, né? Que é fazer.
Momento em que o plano será executado, assim os indivíduos que participarem da implantação do ciclo PDCA deverão realizar treinamentos, né? Isso aqui é muito importante, né? Treinamentos de acordo com o método, né? Cada processo é realizado conforme aquilo que é definido na primeira fase, né? Assim, são coletados dados para análise posterior. Checar, né? O cheque. Com a implantação, os processos são analisados através de ferramentas próprias para verificar se cada processo cumpre com aquilo que foi proposto no planejamento, né? É o momento da gente checar, conferir. É nessa fase que poderão ser encontrados erros ou falhas no processo, como eu tinha dito. Aí você vai agir. De acordo com o resultado na etapa checar, serão observadas as falhas nos processos e se os objetivos foram atingidos, né, que é o objetivo maior. Caso contrário, estes devem ser melhorados e as etapas se reiniciam. É o que eu falo lá sobre começa de novo, planeja, executa, verifica, age, planeja, executa, verifica, age, ok? Melhora contínua no ciclo PDCA. Todo processo de uma empresa é formado por várias ações que, por meio dos recursos oferecidos pela instituição, se transformam em produtos ou serviços para os clientes, né? Visto o PDCA, nós vamos ver a ferramenta 5W2H. Quem de vocês já ouviu falar? 5W2H? Hein? O que a gente tem nessa ferramenta, pessoal? São 5 Ws, realmente 2 H. Parece brincadeira. Vamos aqui na nossa imagem aqui, ó. Vamos contar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, né? Era para contar daqui. 1, 2, 3, 4, 5. Então, 5 Ws, 2 H. 1, 2, não é? Pessoal, essa ferramenta aqui, ela é muito, muito importante para vocês desenvolverem plano de ação. Vamos ver. Inicialmente, deve definir com clareza os problemas a serem resolvidos, né? Os problemas. Assim, as pessoas de uma empresa podem fazer uma reunião e lançar suas ideias. Depois é necessário realizar uma estratégia para que o planejamento seja eficaz e, por último, responder as perguntas necessárias. A sigla 5W2H vem do inglês e significa o quê? What? O que? Dentro de um projeto, no caso da resolução de um problema, deve-se definir um objetivo, ou seja, o que será feito para que algo seja resolvido ou realizado. Exemplo, problema, mau atendimento dos funcionários. Os funcionários atendem mal. Então, esse é um exemplo. É o que fazer. O mau atendimento. Por quê? O segundo W. Nesta pergunta, deve-se responder por que serão executadas tais ações. Exemplo, por que os clientes acreditam que estão tendo um atendimento de má qualidade? Hein? Funcionários não sabem informar valores, não apresentam as possibilidades do produto, são grosseiros e ficam conversando. Essa é a resposta. Por quê? Por conta disso. Onde? Será respondido o local onde deve se resolver o problema. Por exemplo, a empresa de venda de eletrodoméstico. Então é lá que vai responder. Quando? Determinar o período ou tempo em que será resolvido aquele problema. Quem? Informe-se quem será o responsável pela resolução do problema. Exemplo, gerente de venda. Como? Será definido um método para a resolução do problema. É um treinamento com os funcionários, penalizações por mau atendimento ou comissão por venda. Quanto? Será definido o valor para a resolução do problema. Treinamento dos funcionários, R$1.000, caso o curso seja realizado por outra empresa. Ok? Então, aqui eu já tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, né? Eu já tenho aqui os 5 Ws, né? Vamos lá aqui, ó. Os 1, 2, 3, 4, 5.
são esses aqui, ó. Os 5 Ws, estes aqui, e eu tenho os 2 H, ó. Não é? Esses aqui, como e quanto. Quanto vai custar. Então essa ferramenta, pessoal, ela é muito importante para esse tipo de situação. Ela vale muito para isso. Você vai fazer questionamento sobre aquele problema, você vai definir por que deve fazer, né? Onde é que deve acontecer a resolução do problema. Você deve aqui responder quem vai fazer, o responsável, né? Como vai ser feito e quanto isso vai custar, né? Isso é muito válido para vocês em qualquer trabalho. Por exemplo, vocês querem realizar uma atividade como aquela que eu dizia lá da limpeza, né? Por o que vai ser feito? A limpeza da sala do RH, como eu explicava. Por quê? Porque verificou que a sala está muito suja. Onde é que vai ser feito? Lá na sala. Quando vai ser feito? No dia tal. Quem vai fazer? Fulano, Beltrano e Ciclano, Maria, João e Tiago. Como vai ser feito? A gente vai fazer uma limpeza superficial, tirando o grosso, depois isso e aquilo. Como vai ser feito? Dessa forma que eu falei, né? E quanto? Vai custar uma diária de fulano, Beltrano, almoço, lanche e o material de limpeza. Entenderam? Aí você já definiu isso numa planilha, pessoal, fica excelente. Você consegue manter um plano de ação muito bom para qualquer atividade, pode ser até da sua vida pessoal mesmo. Beleza? Continuando. E aí a gente vai entrar nas certificações, né? As certificações. Nós vamos aí conhecer um pouco da ISO, né? A série de normas ISO foram criadas pela Organização Internacional de Padronização com o objetivo, olha aí, o objetivo aqui, melhorar a qualidade de produtos e serviços. Se na prova daqui a pouco eu pedir, pessoal, qual o objetivo da ISO? Ninguém vai errar, né? Melhorar a qualidade de produtos e serviços. A ISO é uma das maiores organizações que desenvolve normas no mundo e foi criada a partir da união da Internacional Federação e Nacional Standard da Associação. E todas essas siglas daí, né? A ISO começou a funcionar oficialmente no ano de 1947. Estas normas certificam produtos e serviços em várias organizações no mundo todo. Essa normalização ela está baseada num documento, né, de normas que oferece um modelo padrão para a implantação do sistema de gestão da qualidade, né? A ISO ela surgiu com essa ideia aí da gestão da qualidade, oferecer produtos que tenham qualidade, mas que essa qualidade ela esteja certificada dentro disso. No Brasil, estas normas são compostas pela sigla NBR e são criadas e gerenciadas pela Associação Brasileira de Normas Técnicas, a BNT, né? Com relação à qualidade, as normas ISO são formadas por um grupo de normas diferenciadas para o sistema de gestão da qualidade, das quais as principais delas são a BNT, NBR, o ISO 9000, Sistema de Gestão da Qualidade, Fundamentos e Vocabulário, documento que contém todos os termos utilizados no sistema. A BNT e a ISO 9001 é um sistema de gestão da qualidade. Requisito explica os requisitos para obter a certificação, né? Na ISO 9001, ela vai ensinar como obter a certificação da ISO 9000. E aí as duas, né? Nós temos aí a ISO 9000 e a ISO 9001. A BNT, NBR ISO 9004, gestão para o sucesso sustentado de uma organização, uma abordagem de gestão da qualidade é um documento, né, com instruções para implantar o sistema de gestão da qualidade. Ele é um documento. As normas da ISO 9000 e 9001 são uma das principais normas relacionadas ao modelo de gestão da qualidade. Essas normas são utilizadas por empresas que desejam utilizar sistema de gestão
e serem certificadas por meio desse organismo internacional. Pessoal, a ISO ela tem uma característica, ela é muito importante para as organizações, principalmente as que trabalham com produção, né, que oferecem produtos produzidos por elas. Porque você tendo um certificado da ISO, pessoal, você tem um ganho muito importante, a empresa que tem um certificado da ISO. Porque para adquirir aquele certificado não é somente você desembolsar os recursos para se certificar, não. Existe toda uma pesquisa desde quando o produto ele é levantado, né? Por exemplo, você vai produzir uma certificação vamos pensar aqui no determinado produto agrícola. Vamos lá, no melão, né? Melão ou banana. Para ter aquela certificação de qualidade, eles irão fazer uma avaliação, né? Eles vão avaliar, por exemplo, produtos do tipo aquele seu produto levando em consideração, vamos aqui uma pesquisa tipo a banana, né? Para você pesquisar aquela banana, ele vai lá e vai olhar a forma como ela foi coletada, né? Me distraí aqui um pouco, me desculpem. A forma como aquela banana foi coletada, se naquela coleta os colaboradores, se existia trabalho infantil naquela coleta, né? Aí já não é certificada. Se os trabalhadores possuíam os produtos, como é que se diz? Os produtos não, se produziam os equipamentos de proteção individual naquele processo. Enfim, ela inicia lá onde você pega a matéria-prima, né? Até finalizar. Existe todo uma capacitação, todo um treinamento até elas fazerem uma avaliação e identificar, não, agora você está realmente, seu produto tem qualidade do início até a entrega final. Não é só um mero certificado que você tem, não. Então, quando você compra o produto, tem lá ISO 9000 ou ISO 9001, aí você pode baixar a guarda e dizer, aqui tem um selo realmente de qualidade, porque eu estudei que não é somente a empresa adquirir aquele selo, ela passa por todo um processo, ok? Então, ela foi criada a partir de uma reunião internacional para a definição do conjunto de melhores práticas de qualidade a serem adotadas para atender aos clientes, né? A empresa que escolhe seguir estas normas deverá estipular as metas a serem atingidas para conseguir a certificação e também passar por um projeto com várias etapas para implantar a gestão da qualidade e obter o certificado ISO. É isso que eu estava falando, né? Passa por todo um processo, né, dentro de um projeto. Não é assim que o boiando, eu quero a ISO, paguei aqui meu valor X e está aqui o certificado. Não, tem todo uma questão de qualidade, um projeto de implantação de qualidade por etapas para realmente você obter o certificado. E aí nós temos também, ainda falando da ISO 9000, na gestão da qualidade, é um conjunto composto pelas normas, né? Juntando aí a 9000, 9001, 9004, 9011. Elas podem ser aplicadas em diversos tipos de organização. Indústria, empresas, instituições e afins se referem apenas à qualidade dos processos da organização e não aos produtos e serviços. Aqui, quando for instituição de fins afins, né? Que não tenha produto. Então, vai ser a questão do processo, né? O procedimento lá, ela também certifica. Vantagem da utilização das normas ISO. Quando uma empresa utiliza as normas ISO, ela apresenta uma certificação. Isso garante solidez, né? Responsabilidade. Aquilo que eu dizia, né? Credibilidade, né? Você compra o produto e você olha e não, realmente aqui não é qualquer coisa, né? E facilidade nas relações comerciais, né? Porque você tem um certificado, isso vai lhe ajudar. E aí nós temos a ISO 14000, né? O que é a ISO 14000, pessoal?
O principal objetivo da ISO 14000 e das suas normas é garantir o equilíbrio e proteção ambiental. Por isso que eu trouxe aqui a corzinha verde, né? Prevenindo a poluição, as potências, problemas que esta poderia trazer para a sociedade e a economia, né? Então a ISO 14000, quem tem a ISO 14000 é uma empresa que cuida do meio ambiente, né? Que previne a poluição. Para que uma empresa garanta o certificado da ISO 14000, ela deve se comprometer com as leis previstas na legislação ambiental do seu país, né? Ela tem que ter um compromisso com ela. Este certificado ele simboliza que a determinada empresa tem preocupação com a natureza e possui responsabilidades com o meio ambiente, né? Atualmente, este tipo de perfil empresarial ele colabora para a valorização dos produtos e serviços da companhia e da marca, né? Ele tem essa contribuição porque é alguém que pensa na sustentabilidade da nação, né? Além de se comprometer em cumprir a legislação ambiental do país que pertence, a empresa deverá treinar seus funcionários para seguirem todas essas normas, identificando e procurando soluções para todos os prováveis problemas que a empresa possa estar causando para o meio ambiente, né? Isso aí é muito interessante, diminuindo assim o seu impacto ambiental, né? Ele tem que identificar e procurar solucionar esses problemas ambientais. Não é brincadeira. Tem a ISO 14000, tem que ter responsabilidade com o meio ambiente e provar que tem, né? Não é só dizer que tem, não. E aí, quais são as normas da ISO 14000, né? O conjunto da ISO 14000 é formado pelas seguintes normas. Primeiro, trata do Sistema de Gestão Ambiental, SGA, S de Sistema, G de Gestão e A de Ambiental, certo, pessoal? Só para entender, S de Sistema, G de Gestão e A de Ambiental, ok? A ISO 14004 trata do sistema de gestão ambiental sendo destinada ao uso interno da empresa, né? Aí nós temos a ISO 14004. Aí ela vai tratar mais da questão da questão ambiental interna da empresa, né? E a ISO 14010 são normas sobre as auditorias ambientais, né, pessoal? Elas que asseguram a credibilidade a todo o processo de certificação ambiental. Então ela vem para validar, né, auditar, verificar e comprovar que realmente há uma credibilidade com relação àquela certificação, que aquela empresa está fazendo o correto que assinou na sua adesão à ISO 14000 para poder ela ter essa certificação. Já a ISO 14031 são normas sobre desempenho ambiental. Todas essas normas aqui, pessoal, elas fazem parte das normas da ISO 14000, só que elas se separam porque cada uma tem um porquê daquele número 14031, né? Então, ela aqui vai avaliar o desempenho ambiental. Já a 14020 são normas sobre rotulagem ambiental, né? E a 14040 sobre análise do ciclo de vida. E aí nós já temos a ISO 26000. O que ela diz, essa ISO 26000, pessoal? Ela tem como objetivo garantir organizações de qualquer porte ou localização a incorporarem diretrizes socioambientais em seus processos, né, decisórios e a se responsabilizarem pelos impactos de suas ações na sociedade e no meio ambiente, né? Muito, muito importante isso aqui. Então, a ISO 26000 tem como objetivo orientar organizações de qualquer porte ou localização a incorporar as diretrizes socioambientais, né, em seus processos decisórios. Quando for tomar decisão, pensar como é que está a questão ambiental dentro daquela decisão que está sendo tomada, sobre a questão de se responsabilizar. Eu tenho responsabilidade sobre os impactos que essa minha ação vai causar à sociedade e ao meio ambiente, né? Isso aí é muito importante que vocês tenham esse conhecimento sobre essas certificações.
Para tanto, as organizações precisam buscar a construção da responsabilidade social a partir de uma mobilização interna, né? Seguindo princípios como a contabilistica, né? Prestação de contas à sociedade, é o significado, transparência, comportamento ético, respeito e consideração aos interesses dos stakeholders. Pessoal, o que são stakeholders? Stakeholders, pessoal, deixa eu corrigir aqui, stakeholders. Stakeholders, pessoal, são aqueles que influenciam a empresa, né, de forma positiva ou negativa. Eles podem ser internos ou externos, né? Por exemplo, você, quanto colaborador de uma empresa, você é um stakeholder, você tem interesse dentro daquela organização. Então, stakeholders são as pessoas que têm algum interesse na organização que você trabalha. Ou melhor, na organização. Por exemplo, é uma academia. Quem são os stakeholders? São as concorrentes, né, que têm interesse nela. São os clientes, né, que malham lá, fazem exercícios, né, digamos assim. São os colaboradores, os funcionários, são os acionistas, os donos, enfim. O governo é um stakeholder porque ele tem influência, ele tem um objetivo com relação a qualquer empresa, né? E aí eles podem ser positivos ou negativos. A mídia é um stakeholder positivo ou negativo. Se ela faz uma matéria de forma que prejudique a academia, ela é um stakeholder negativa, né? Ela vai influenciar as pessoas contra aquela organização, ok? Então, os stakeholders são funcionários, gestores, fornecedores, clientes, estados e entidades de classe, cumprindo das leis, interesse dos stakeholders, cumprindo das leis e normas internacionais e universalidade dos direitos humanos, ok? Um dos grandes diferenciais da norma, pessoal, está no seu processo de construção. A sua elaboração levou 5 anos para ser concluída e contou com a grande participação da sociedade. Envolveu 91 países membros da Organização Internacional para a Normalização, da ISO, e cerca de 500 pessoas entre integrantes do governo, organizações e sociedade civil. Então, para se construir a ISO 9000, 26.000 que diga, desculpa, envolveu aí 91 países, né? E 500 pessoas integrantes da sociedade e do governo. E aí a gente finaliza as certificações, finalizamos aquelas ferramentas de gestão, entramos em mais uma, que é a análise de SWOT, vimos a 5W2H, e agora vamos conhecer a análise de SWOT. O que é a análise de SWOT? Eu tenho aqui 4 pessoas, né? Vamos lá conhecer esse povinho. E nós temos meta. Pessoal, isso aqui é uma empresa. Vamos pensar que dentro da meta que é a empresa. E aqui nós temos a empresa. E aqui nós temos as fraquezas da empresa. Nós temos as ameaças da empresa. Nós temos as oportunidades da empresa. E nós temos as forças da empresa. Ok? O que nós temos mais? Forças e fraquezas, pessoal. Isso aqui é interno. Isso aqui é dentro da empresa. E oportunidade e ameaça é externo, né? É externo à empresa. Então, vamos conhecer o que é uma análise de SWOT. A análise de SWOT, pessoal, é uma ferramenta de gestão bastante definida no meio empresarial para o estudo do ambiente interno e externo da empresa, através da identificação e análise de quê? Os pontos fortes e fracos da organização, das oportunidades e ameaças às quais ela está exposta. Apesar de parecer simples, esse método se mostra bastante eficaz na identificação dos fatores que influenciam no funcionamento da organização, fornecendo informações bastante úteis no processo de planejamento estratégico, né? Então, a análise de SWOT, pessoal,
ela vai avaliar os seus pontos fortes e fracos, né? Isso ela vai avaliar aqui, ó, dentro dela, né? Dentro da empresa. Ela vai avaliar as oportunidades e ameaças que são externos, como eu falei. E aí, para que serve isso, professor? Serve para a empresa se conhecer, definir as estratégias dentro do planejamento estratégico, que a gente vai ver agora, né? E isso vai ajudar muito a elas tomarem as decisões dela, ok? E aí, pode-se dividir a análise de SWOT em duas partes, né? Análise do ambiente interno, né, onde serão identificados pontos fortes e fracos, e análise do ambiente externo, onde são as ameaças e oportunidades, que é isso que eu acabei de citar. O ambiente interno da empresa é formado pelo conjunto de recursos físicos, humanos e financeiros, né, entre outros, sobre os quais é possível exercer controle, pois resultam das estratégias definidas pelos gestores. Nesse ambiente, é possível identificar os pontos fortes correspondentes aos recursos e capacidades que juntos se transformam em uma vantagem competitiva para a empresa e em relação aos seus concorrentes. E os pontos fracos, né, que são as deficiências que a empresa possui, né? E aí, em comparação com os mesmos pontos dos seus concorrentes atuais ou potencial. O que a gente pode resumir este parágrafo? Primeira coisa, quando a empresa ela faz essa análise de SWOT, ela vai se conhecer um pouco mais. Ela pode até se conhecer, mas ela vai ampliar o seu conhecimento a respeito da sua situação. Ela vai identificar o que é que ela tem de melhor e vai fazer isso continuar melhorando ainda mais. Ela vai identificar o que ela tem de fraqueza, desculpa, e ela vai realizar um plano de ação para poder corrigir essas deficiências e poder se superar, né? E aí, quando ela olhar o ambiente externo, ela vai conhecer quais ameaças estão tendo. Quais são as ameaças? São os concorrentes, são o governo, com, por exemplo, algumas leis que venham mexer com a organização, né? É a mídia, enfim, são outras ameaças, são a questão do tempo, por exemplo, a pandemia. A pandemia que o país está passando hoje, pessoal, é uma ameaça, né? É uma ameaça porque as empresas tiveram que se fechar, elas não têm controle e já estão sobre as ameaças, né? Sobre o meio externo, mas elas podem tentar contornar a situação. E aí, por exemplo, muitas empresas aqui na própria cidade, elas se reinventaram nessa pandemia, né? A questão do delivery. Empresas implantaram o aplicativo de vendas online, empresas contrataram office boy para fazer entrega e, em contrapartida, tiveram que baixar as portas e oferecer o produto através de entrega, através de WhatsApp, através de outras ferramentas. Outras, por exemplo, a empresa Leléo Móvel, um exemplo, né? Não fazendo propaganda de empresa, mas foi uma que criou um aplicativo agora de compras online, uma loja online, né, que antes não tinha. Enfim, as empresas repensaram seus conceitos tecnológicos e se reinventaram, porque senão iam ficar para trás, né? Então elas viveram a ameaça do mercado por conta de uma força que ela não tinha como intervir e se reinventaram para não sair com tanto prejuízo. E aí o que é oportunidade? Por exemplo, as empresas, ao analisar o mercado externo, identificar o seu concorrente como algo que é uma ameaça para ele, aquele concorrente, ele pode analisar e ver que há uma deficiência, há uma fraqueza na minha concorrência, como, por exemplo, ele vende produtos onde esses produtos não têm a mesma qualidade ou não têm o mesmo preço, então, ou senão eles têm funcionários que não são bons funcionários, não precisam melhorar o atendimento. Então, baseado nisso, eles vão pegar isso e transformar em uma oportunidade para eles, né? A própria ameaça da pandemia se tornou oportunidade para muitas classes, né? Por exemplo, a questão do delivery, né? A questão dos aplicativos, a pessoal que trabalha com informática
a ameaça deles foi uma oportunidade, e assim sucessivamente. Aí serve para realizarem um planejamento estratégico que a gente vai ver no decorrer da aula. E aí, quando a gente chega no ambiente externo, o que ele é analisado? A oportunidade e a ameaça, aquilo que eu dizia. Já o ambiente externo é composto por fatores que existem fora dos limites das organizações, mas que de alguma forma exercem influência sobre ela. Este é um ambiente sobre o qual não há controle, né? O que eu dizia, não tem controle, mas que deve ser monitorado continuamente, pois constitui base fundamental para o planejamento estratégico, né? A análise do ambiente externo é comumente dividida em fatores macroambientais, questões demográficas, política econômica, tecnológica, etc. E fatores microambientais, consumidores, parceiros, fornecedores, etc. A pandemia entra aqui nos fatores demográficos, né, questões ambientais, né, que aconteceram. Que devem ser constantemente acompanhados antes e após o delineamento das estratégias da empresa, né, os consumidor e fornecedor. Dessa forma, através desse acompanhamento, será possível identificar em tempo hábil as oportunidades e ameaças que se apresentam, pois considerando que os fatores externos influenciam de forma homogênea todas as empresas que atuam em um mesmo mercado-alvo são aquelas que conseguirem identificar as mudanças e tiverem agilidade para se adaptar e conseguirem tirar melhor proveito das oportunidades que menos danos sofrerão com as ameaças. É o que eu acabei de falar, né? O exemplo das lojas que implantaram o delivery, aplicativo, para não poderem ficar com as portas fechadas diante da ameaça da pandemia, né? E aí elas sofreram menos do que as que fecharam as portas e não repensaram seus conceitos de venda, né? E aí, voltando para isso, eu vi algo bem interessante que as lojas de artigo feminino têm feito, né? As lives, né? Elas fazem as lives com as roupas e isso tem sido uma forma de vender sem precisar abrir a loja, né? Durante o período. Inclusive, elas utilizam o horário em que as pessoas, principalmente as mulheres, estão em casa, né? Que é à noite. Exemplo disso, a minha esposa, por exemplo, nessas lives já realizou bem umas 4 compras e é interessante, né? A pessoa vê, alguém veste aquela roupa, expõe um pouco, a pessoa diz ok, e até a forma de pagamento, se você quiser, ela te envia o link, né, para você seguir e confirmar a compra sem você necessariamente passar o seu cartão numa maquineta. Enfim, são estratégias que as empresas têm aproveitado a tecnologia e têm feito valer. E aí é o que eu dizia na aula passada, quer dizer, na aula de hoje no vídeo passado, né? Que as empresas que sabem aproveitar a tecnologia, elas se saem melhor, né? E aí eu dizia o quê? Que onde é que está o maior número de pessoas, onde é que está o fluxo maior de pessoas? Estão nas redes sociais, pessoal, né? Estão no Instagram da vida, estão no Facebook, no WhatsApp, no YouTube, enfim, estão nessas ferramentas aí, andando para lá e para cá, e o que vê e agradar, elas compram, né? E assim vai. E aí os pontos fortes e fracos, né? Onde é que eles estão? Aí você vê que pontos fortes e fracos, o termo SWOT é uma da sigla oriunda do idioma inglês, né? Um acrônico de forças, fraquezas, oportunidades e ameaças. Os pontos fortes e fracos em geral, eles estão dentro da própria empresa, pessoal. Eu já disse isso para vocês, né? Enquanto as oportunidades e ameaças, na maioria dos casos, elas têm origem externa. Como usar? O uso da ferramenta da análise de SWOT é razoavelmente simples. O mais difícil é identificar os reais pontos fortes e fracos da empresa. As oportunidades mais vantajosas, as ameaças mais importantes do ambiente competitivo em que o negócio está enquadrado. Então é mais difícil o quê?
Porque às vezes a empresa não quer se avaliar, né? A empresa não quer fazer uma avaliação e identificar, não, a gente atende mal. Atende mal e a gente precisa melhorar. Muitas vezes aquela informação de que houve um atendimento mal não chega a quem deve chegar. Aí passa a mão na cabeça e passou, e aí a empresa não se avalia e continua errando, errando, errando. E aí, enquanto ela não conseguir sentar e vamos nos avaliar, vamos ver o que, que a gente tem de bom, o que, que a gente tem para melhorar e vamos rever, né? Enquanto não tomar essas decisões, ficam nada por nada, né? E aí eu trouxe aqui como é que é essa análise de SWOT, né? Só expondo aqui eu tenho um ambiente interno, né? Aqui eu tenho um externo, aqui eu tenho os pontos positivos e os pontos negativos, ou pontos a melhorar, né? Aqui eu tenho minhas forças e minhas fraquezas. Então isso aqui é interno, né? E aqui eu tenho oportunidades e eu tenho ameaças. Isso aqui é um ambiente externo. Enfim, aqui é a matriz de SWOT, só para vocês conhecerem e verem em algum local, vocês vão poder identificar fácil. E ela serve justamente para um planejamento estratégico, né? Onde a empresa quer pensar estrategicamente daqui a alguns anos, ela tem que é importante ela utilizar a matriz de SWOT. E aí vamos entrar, pessoal, nos princípios do planejamento. Já conhecemos as ferramentas, agora vamos entender o que é um planejamento, né? Quais são os princípios de um planejamento? Para que os objetivos de uma organização eles sejam atingidos dentro de um processo de planejamento, é necessário seguir alguns princípios gerais e específicos. São eles: princípio geral do planejamento, princípio da contribuição aos objetivos, procedência do planejamento, maior penetração e abrangência, princípio da maior eficiência, eficácia e efetividade, princípios específicos do planejamento. E aí nós temos o que? O planejamento participativo e o planejamento coordenado, né? E temos o planejamento integrado. Então esses aqui, pessoal, são apenas só para citar quais são os princípios do planejamento. Os princípios do planejamento, eles são divididos entre esses que eu aqui citei, né? Todos esses fazem parte dos princípios do planejamento. E a gente vai se aprofundar no planejamento estratégico, no tático e no operacional. E aí tem o planejamento permanente, que é o último. Dentro dos princípios do planejamento, no processo de desenvolvimento da gestão estratégica, nos deparamos com inúmeros desafios, né? Isso aí a gente sabe. Por exemplo, as mudanças constantes do ambiente, quebra de paradigmas para envolver não somente a alta direção da organização, mas também aí todas as unidades de negócio, departamento, divisões, seções e equipes operacionais. Partindo do princípio de que todos os esforços deverão caminhar para um único objetivo, que é o sucesso da organização, devemos encontrar o correto posicionamento, as escolhas e o melhor desenvolvimento das estratégias que visem proporcionar uma eficaz administração estratégica de uma organização, né? O segredo do sucesso, isso aqui é importante até grifar. O segredo do sucesso, pessoal, não é prever o futuro. Minha ponta aqui de lápis tá bom. Não é prever o futuro, mas criar uma organização que prosperará em um futuro que não pode ser previsto, né? Show de bola essa frase. O segredo do sucesso não é prever o futuro, mas criar uma organização que prosperará em um futuro que não pode ser previsto, ok? Vocês pensem aí nessa frase. E aí vamos conhecer o planejamento estratégico, tático e operacional, né? Qualquer administrador de empresa, seja ele o próprio empreendedor, sócio ou um administrador profissional, sabe que toda empresa precisa planejar o seu futuro, pessoal. Toda empresa, vocês têm que ter isso na cabeça de vocês, quanto tecnólogos, né, em administração.
Vocês têm que entender que toda empresa tem que planejar o seu futuro. E esse planejamento do futuro, ele se divide em 3 blocos. Planejamento estratégico, que é justamente esse primeiro. Dentro do planejamento estratégico está a alta direção, né? Está a alta administração, está o cara que manda e desmanda na empresa. Se não for o dono, é alguém que o dono colocou. Mas é o quê? É a direção da empresa. Lá ele tem que ter o quê? Ele tem que ter isso aqui. Ele tem que ter a visão da empresa, forte orientação externa, foco a longo prazo, objetivos gerais e planos estratégicos. Ele tem que ter essa visão, não? Então é o estratégico, é o pensante, é a cabeça do negócio. Depois vem o quê? Depois vem o planejamento tático, né? Dentro do tático eu tenho o quê? Eu tenho os gerentes, né? Ele tem que ter o quê? Visão por unidade de negócio, departamento, foco no médio prazo, definição das principais ações por departamento. A gente viu a questão da departamentalização, né? Ela está muito ligada a isso aqui, né? Onde eu divido. Dentro desse planejamento que envolve os 3, né? Estratégico, tático e operacional, eu vou ter aí o tático que está os gerentes, os líderes de setores, né? De departamentos. E aí eu vou ter o operacional. Dentro do operacional, o que é que eu tenho? Eu tenho os supervisores, pessoal. Visão por tarefas rotineiras, né? Foco em curto prazo, definição de objetivos e resultados bem definidos. Dentro do operacional, aí a gente tem quem? A gente tem as pessoas de linha de frente que executam. Você vai ter a pessoa que está executando aí, que é o operacional, você que está praticando aquilo que foi pensado. Então, aqui... Só redesenhando. Aqui é a cabeça pensante, né? Aqui é a cabeça pensante da organização. Aqui eu vou ter o quê? Por isso que diz, fulano é minhas mãos, né? Aqui é os gerentes. Esse aqui pensou, passou para ele, né? Passou para o gerente, vamos dividir. Quem vai fazer é fulano, beltrano, ciclano. Aí desce para cá. Aí o operacional, que é o supervisor, vai mandar... Se você for operacional da empresa, fazer. Você vai executar. Então, pensou, repassou, esse daqui vai fazer acontecer com o pessoal. Ok? É isso aqui que a gente vai estudar. Planejamento estratégico, tático e operacional. Lembrando sempre, o estratégico é a alta direção, o tático é aqueles que estão nos departamentos e os operacionais é quem vão fazer acontecer a realização daquilo que foi pensado. Ok? Então vamos lá. No planejamento estratégico, eu tenho o quê? Tudo começa com o planejamento, onde definimos as estratégias com foco no longo prazo. Pessoal, a principal, se eu perguntar, qual a principal característica do planejamento estratégico? São planejamento feito a longo prazo, pessoal, de 5 anos para lá, certo? Planejamento daqui a 5 anos. Onde é que a empresa quer chegar daqui a 5 anos, né? Abrir 2 filiais, rever a loja tal, enfim, é o crescimento, é a longo prazo. Por isso que ele é pensado pela alta direção. É um plano que vem da direção geral, né? E aí, nessa etapa eu preciso sempre buscar ter uma visão holística. O que é uma visão holística, professor? Visão holística, pessoal, é uma visão do todo. Eu tenho uma empresa com seus departamentos, não é? E a visão holística ela vai estar aqui, ó, olhando todos a fundo, ok? Então isso é uma visão holística. E nesse caso não se tem muito detalhes, ela vai olhar o todo, pensando no todo, não precisa ter muito detalhe. Afinal, o planejamento estratégico geralmente é feito, como eu falei, um período de 5 a 10 anos e seria bastante complicado alguém planejar detalhes dentro desse processo, né? O importante aqui é levar em conta todos os fatores internos e externos à organização. Por exemplo, o cenário econômico global, como é que está o cenário? Nós estamos aí numa crise que vai se chegar economicamente por conta da pandemia. Então,
O planejamento estratégico vai olhar esse cenário. Como é que está a situação do mercado? O mercado está passando por uma dificuldade por conta da pandemia. O que a empresa atua, né? O mercado que a empresa atua, né? Por exemplo, o supermercado está ok, sendo bem visto, porque com essa pandemia o básico que você tem de recurso é para alimentação, pessoal. Então é um mercado que está em ascensão, né? As redes de farmácia também por conta da medicação. Muita gente procurando se prevenir, procurando solucionar os problemas de saúde. É um mercado que está sendo bem visto nesse momento, né? O mercado de tecnologia também. Por quê? Porque todo mundo está tentando fazer seu trabalho de casa. Por exemplo, você está aí no seu lado, assistindo seja pelo celular, seja pelo notebook, o tablet, né? Você está utilizando uma ferramenta tecnológica e do outro lado alguém está tentando passar o conhecimento, seja pelo computador, notebook. Então, muita gente hoje está procurando ajeitar os notebooks encostados, comprar computadores ou note novo para poder fazer a trabalhar home office, né? Distante, em casa, né? E é isso. Aí, continuando aqui. Onde que eu parei? Uma excelente ferramenta nessa análise para planejamento estratégico é a análise do SWOT, né? A gente acabou de estudar ela. Porque ela vai mapear todas as forças, fraquezas, oportunidades e ameaças e fornecer uma ótima base para o estruturamento dos demais planos estratégicos, né? Mas antes de falar em forças e fraquezas, começar a analisar o mercado ou o cenário econômico, sua empresa precisa ter muito bem definido quem ela é, né? Onde que ela quer chegar e o que considera mais importante no caminho, né? Isso damos o nome de missão, visão e valores. Ou seja, a empresa tem que conhecer o que é a missão da empresa, né? A razão de ser da empresa, né? O que é a visão, onde é que ela quer chegar? Ela se tornar um mercado amplo na região, ela abrir uma filial daqui a 5 anos, até 2025 ser uma das maiores empresas do Vale do Jaguaribe, enfim, ela tem que ter essa visão desenhada. E valores são os princípios que regem a organização, né? É uma característica da gestão da empresa, dos donos ou colaboradores da empresa estão lá nos seus valores. Então, todos esses aí eles precisam serem conhecidos antes de fazer uma análise de SWOT, né? E aí, um dos instrumentos de gestão mais importantes e ao mesmo tempo mal utilizado pelas empresas, que é essa análise de SWOT, recomendamos bastante que antes de continuar você... isso aqui a gente já viu. Então, metas e objetivos. Então, a partir desse mapeamento inicial, você precisa definir as metas e os objetivos, né? A ser alcançado pela empresa dentro do horizonte que ela está sendo projetada. A gente já viu no vídeo anterior o que é meta e objetivo. Quem não viu, volta lá, dá uma olhada que a gente explicou um pouquinho a respeito, relembrou esses conceitos. Mas muito cuidado, né? Não estamos aqui falando que objetivos, o seu objetivo é volume de produção ou meta de venda, não, viu? O objetivo estratégico, pessoal, da empresa pretende atingir é a posição de mercado que ela pretende ocupar, como é que vai ser reconhecida pelos seus clientes dentro de alguns anos, né? A empresa que você está tendo, qual que é a visão estratégica dela daqui a alguns anos, né? É isso que o escritor traz. E aí alguns exemplos de objetivos estratégicos. Aumentar a satisfação dos clientes em 20%, reduzir o custo com produtos em 15%, né? Elevar o índice de capacitação dos funcionários em 30%, ou seja, melhorar que eles sejam bons colaboradores, né? E aí a gente vai para o planejamento tático. O que é isso, professor? Estes são planos com foco no médio prazo e enquanto que o estratégico é a longo prazo de 5 a 10 anos, o tático ele é médio prazo, né? Com um pouco menos de mais detalhes. Lá eu não tenho muitos detalhes do meu plano. Aqui eu tenho mais detalhes, né? O planejamento estratégico, mas ainda se mantendo enxuto a certa visão holística. Ele ainda tem uma visão holística aqui, né?
Uma das principais diferenças do planejamento estratégico para o tático é que o primeiro é voltado para a organização como um todo. Já o segundo é orientado para as áreas e departamentos da empresa, né? Aqui a gente tem uma reunião, digamos aqui, onde eu tenho aqui ele repassando para os táticos da empresa, né? Como é que pode ser visto esse planejamento. Então aqui se tem um planejamento tático, né? E a diferença é essa entre eles, né? Que é voltado para a organização como um todo, já o segundo é para os departamentos, né? Com detalhamento com mais meios para atingir os objetivos e metas da organização. Ou seja, podemos dizer que o planejamento tático é a decomposição do planejamento estratégico para cada setor ou para cada área da empresa, né? A cabeça pensou e as mãos vai lá e vai dividir isso para os setores da empresa. E aí vem o quê? Depois a gente vai vir com o operacional, que é quem vai executar. No planejamento tático, as projeções também são feitas para um período um pouco menor. Geralmente de 1 a 3 anos. Olha aí, lá é de 5 a 10, aqui é de 1 a 3 anos. E nesta etapa que vamos ter os planos de marketing, planos de produção, plano do setor pessoal, né? E tudo é resultado do planejamento financeiro, né? Empresarial também, com a visão geral das entradas e saídas da companhia para o período que está sendo planejado. No caso aqui é o setor financeiro. Ok? E aí, ainda quais são os objetivos táticos? Também é importante conhecer. A partir do planejamento tático, pessoal, temos como saída os objetivos táticos para cada unidade específica da organização, né? Produção, finanças, marketing e recursos humanos. Estes objetivos eles devem ser criados de forma a garantir que os objetivos estratégicos eles sejam alcançados. Vamos ver aqui alguns objetivos. Primeiro, garantir que os pedidos de clientes sejam atendidos com menos tempo. Quanto? Um dia. Garantir que nenhum produto com defeito seja comercializado. Garantir que 100% dos funcionários possuam graduação, né? Então aqui é a forma como nós temos os objetivos táticos, né? Seguindo. E aí o planejamento operacional. O que a gente tem aqui dentro do planejamento? Aqui dentro do operacional nós temos, como a imagem diz, né? As pessoas que colocam a mão na massa, né? Ou na roda para fazer acontecer. Temos planos bem mais focados, né? É curto prazo. Nós temos lá longo prazo no estratégico, médio prazo no operacional, no médio e curto prazo aqui no operacional. Dentro do curto prazo aqui é o período de 3 a 6 meses, né? Ano não. Então, estratégico, relembrando, o prazo, longo prazo de 5 a 10 anos, o planejamento. No tático, curto prazo, médio prazo de 1 a 3 anos. E no operacional, que é onde acontece, é curto prazo. Esse curto prazo é de 3 a 6 meses, né? Menos de um ano aí para acontecer o que foi pensado lá em cima. E aí, definição de métodos, processos e sistemas a serem utilizados para que a organização possa alcançar os objetivos globais. Estes são planos bem mais detalhados que as etapas anteriores, especificando as pessoas envolvidas, cada uma de suas responsabilidades, né? Atividade, qual que é a função, como é que vai ser a divisão das tarefas, o que a gente aprendeu, né, lá atrás, os equipamentos, quais recursos financeiros vai ser preciso alocar para que esse plano possa ser colocado em prática. Como resultado da etapa do planejamento operacional, geralmente obtemos planos de ações, né, e cronograma das atividades que precisam ser desenvolvidas dentro do período de tempo que está sendo planejada. Uma ferramenta muito útil é o 5W2H, aquilo que eu falava, né? Você faz o plano de ação com data e tudo, gerando um cronograma nesse momento. Isso vai auxiliar a empresa a montar os planos de ações sem esquecer nenhum detalhe importante.
Veja abaixo alguns exemplos de objetivos estratégicos. Implantar um sistema de separação e rastreamento dos pedidos. Implantar um programa de qualidade total. Fechar parceria com a universidade para capacitar os funcionários. Então, aqui são exemplos de objetivos operacionais dentro do planejamento operacional. Ok? Então, a gente viu planejamento estratégico, planejamento tático e planejamento operacional. E agora a gente vai ver o quê? A gente vai ver as etapas do processo decisorial. Professor, o que é isso? Vamos conhecer. O processo decisorial, pessoal, é complexo e depende das características pessoais do tomador de decisão. Quem é o tomador de decisão? Os líderes, o gestor, o diretor-geral da empresa. Da situação em que esta está envolvido e da maneira como percebe a situação. O processo decisorial exige 7 etapas a saber. Primeiro, eu tenho que ter uma percepção da situação em que envolve algum problema. Eu já conheço o problema, então eu vou analisar a definição do problema. Depois eu defini os objetivos, né? Procura de alternativas de solução ou de cursos de ação para poder resolver aquele problema. Escolher, né, fazer uma seleção das alternativas mais adequadas para me alcançar os objetivos. E avaliação e comparação das alternativas, né? E implementação das alternativas escolhidas. Então isso aqui, pessoal, são coisas que devem ser levadas em consideração, né, quando eu for tomar uma decisão. Etapas do processo decisorial. Quando a empresa precisa tomar uma decisão, ela tem que fazer todas essas análises aqui, essas etapas, para poder decidir de forma mais certa. Aí então, cada etapa influencia em outras e todos o processo. Nem sempre as etapas elas são seguidas à risca. Se a pressão for muito forte para uma solução imediata, as etapas 3, 5 e 7 podem ser abreviadas ou suprimidas. Quando não há pressão, algumas etapas podem ser ampliadas ou estendidas no tempo. Terminando, pessoal, a gente entra no outro assunto, que são o quê? As habilidades do administrador. Vocês podem estar assim, meu Deus, que tanto assunto é esse? A gente está terminando, pessoal, hoje, os conteúdos relacionados a essa disciplina. Então, quando finalizar essa aula, eu vou disponibilizar a avaliação. Vocês têm até a próxima quinta-feira para finalizar. E na quinta será os resultados de vocês que eu vou corrigir as provas e dar tanto da primeira unidade quanto dessa agora, certo? E aí hoje a gente termina todos os conteúdos que ainda estavam pendentes para vocês não saírem do curso. O professor não ensinou isso. Tá tudo gravado, tudinho aí. Por isso que hoje a aula é um pouco mais extensa, porque eu não poderia finalizar a disciplina sem vocês verem todos os conteúdos. E aí teve outros momentos que as aulas foram menos curtas e eu não poderia engolir conteúdo. Tenho que passar para vocês e é isso que a gente vai ver aqui, ok? Então, quais são as habilidades do administrador, né? Segundo Kant, existem 3 tipos de habilidades que o administrador deve possuir para trabalhar com sucesso: habilidades técnicas, habilidades humanas e habilidade conceitual. Habilidade, pessoal, é o processo de visualizar, compreender e estruturar as partes e o todo dos assuntos administrativos das empresas, consolidando resultados otimizados pela atuação de todos os recursos disponíveis, né? Com relação aqui à figura, não há essa necessidade que a gente vai ver no próximo slide, né? Então, as habilidades técnicas, o que é? Consiste em utilizar conhecimentos, métodos, técnicas e equipamentos necessários para a realização de tarefas específicas por meio das experiências profissionais, né? A gente viu aqui algumas técnicas, né? Como, por exemplo, 5W2H, análise de SWOT, tudo são técnicas que vocês têm que ter esses conhecimentos para aplicar dentro de uma administração, né? A habilidade humana, muito importante, né? Consiste em quê? Na capacitação e discernimento para trabalhar com pessoas, comunicar, compreender suas atitudes e
motivações e desenvolver uma liderança eficaz, né? E aí, habilidades conceitual, né? Consiste na capacidade para lidar com as ideias e conceitos abstratos. Essa habilidade, pessoal, ela vai permitir o quê? Que a pessoa ela faça abstrações, ou seja, desenvolva filosofias e princípios gerais diante de uma ação. A adequada combinação dessas habilidades varia à medida que o indivíduo ele sobe na escala hierárquica, né? De posições de supervisão à posição de uma alta direção. Então ela vai subir. Continuando aqui. Então ela vai subir, né, nas posições aqui, como eu estava falando. Então, essas três habilidades, de acordo com a teoria geral da administração, ela propõe a desenvolver a conceitual, né, a capacidade de pensar e definir situações organizacionais complexas, de diagnóstico e de propor soluções, né? Contudo, essas três habilidades, que é a técnica, humana e conceituais, ela requer certas competências pessoais. Quais são elas? Você tem que ter uma qualidade de quem é capaz de analisar uma situação, né, e apresentar soluções, né, para resolver os problemas. Aí aqui eu trouxe o que Kant disse, né? O que ele trouxe aqui? Dentro das habilidades técnicas, pessoais, é a capacidade de execução do trabalho. Essa capacidade técnica ela está voltada para o operacional, viu? A humana é para o tático. E conceitual é para o estratégico, aquilo que a gente viu lá. Então, cada uma está voltada para a sua habilidade. Técnica, humana e conceitual. Ok? Então, na técnica, é capacidade de executar o trabalho. Você está fazendo ali um trabalho, você tem que ter a capacidade de fazer. Na humana, é você ter facilidade de lidar com pessoas, comunicar, compreender, né, atitudes e motivação e liderar grupo. E na conceitual é de teorias abstratas, contextualizar, compreender a complexidade e organização como um todo. Ok? O administrador, para ser bem sucedido profissionalmente, ele precisa desenvolver essas três competências duráveis: o conhecimento, as perspectivas e a atitude, né? Ele tem que ter conhecimento, tem que ter perspectiva e tem que ter atitude. Então isso é fundamental para o administrador. E aí, pessoal, a gente entra nos níveis organizacionais e as três habilidades do administrador. É o que eu acabei de riscar ali, né? Ó. No nível institucional tá o quê? Tá a alta direção. Então ele tem que ter o quê? Habilidades conceituais, ideias, tem que partir de lá. No nível intermediário, que é a gerência, tá o quê? As habilidades humanas, né? A inter-relação de se relacionar com as pessoas. E no nível operacional está o quê? As habilidades técnicas, como fazer as coisas acontecer, né? Então, fazer e executar, e aqui a execução das operações. Então é isso. Eu tenho aqui o nível institucional, intermediário e operacional, né? Estratégico, tático e operacional, né? Estratégico, tático e operacional. Aqui pensa estratégico, aqui é tático e aqui é o operacional. E aí cada um deve ter a sua quantidade de habilidade conforme seu grau de conhecimento, de função, né? E aí, repetindo a mesma situação, né? O estratégico pensa, o tático diz quem vai jogar o jogo e o operacional executa. Conhecimento, pessoal, significa todo o acervo de informações conceituais, ideias, experiências, aprendizagem que o administrador possui a respeito de sua especialidade. Como o conhecimento muda a cada instante, a função da mudança e da inovação que ocorrem com intensidade cada vez maior, o administrador precisa atualizar-se constantemente e renovar-se continuamente. Isso significa aprender, a ler, a ter contato com outras pessoas e a profissionais, sobretudo reciclar-se, né? Reciclar é você estar estudando mais,
continuamente para tornar-se absoluto e não ultrapassado, né? Na perspectiva, significa a capacidade de colocar o conhecimento em ação, né? Em saber transformar a teoria em prática, em aplicar o conhecimento na análise das situações e na solução dos problemas e na condução do negócio. E a perspectiva é que dá autonomia e independência ao administrador para que não precisa perguntar ao chefe o que deve fazer e como fazer suas atitudes, suas atividades, porque ele já tem essa perspectiva. E a atitude é o quê? Representa o estilo pessoal de fazer as coisas acontecerem, né? Na maneira de liderar, de motivar e comunicar e de levar as coisas para frente. Envolve o impulso e a determinação de inovar e a convicção de melhorar continuamente o espírito empreendedor, né? O inconformismo com os problemas atuais e, sobretudo, a facilidade de trabalhar com outras pessoas. E aí a gente vai ver o papel do administrador, né? O papel do administrador. Segundo Mitzberg, identifica 10 papéis específicos do administrador, dividido em 3 categorias. Interpessoal, ele tem que ter essa questão interpessoal para lidar com pessoas, né? Informacional e decisorial, né? Que é o que a gente viu. O papel, pessoal, ele significa um conjunto de expectativas da organização a respeito do comportamento de uma pessoa, né? Cada papel representa atividades que o administrador conduz para cumprir as funções de quê? Planejar, organizar, dirigir e controlar. Então aqui, quais são os papéis? São as responsabilidades que o administrador tem que ter. Então ele tem que, dentro dessa categoria que se divide em 3, ele tem que ter uma interpessoal, ele tem que saber lidar com essa parte pessoal, informacional, ter informações, saber lidar com informações e decidir, né? A gente viu sobre o que envolve o processo decisório, né? Que é justamente aquilo, né? Você tem que ter aquelas habilidades, desenvolver elas para você poder tomar decisões, né? E aí isso vai representar as atividades que o administrador vai ter para cumprir a função. Qual é a função? De planejar a empresa, organizar aquilo que planejou, dirigir aquilo e controlar aquilo que foi planejado, né? E aí dentro do papel do administrador, para finalizar, a gente vai ter, dentro da categoria interpessoal, o que ele tem que ter? O papel de representação, né? Ó, dentro da interpessoal que a gente viu, ele tem que ter o papel de representação, assumir deveres cerimoniais e simbólicos, representa a organização, acompanhar visitantes e assinar documentos legais. Ele tem que ter essa função. Na de liderança, dirigir, motivar pessoas, treinar, né? E comunicar com os subordinados, aconselha, orienta. Na de ligação, manter rede de comunicação de suas malotes, telefones, reuniões, né? Fora da organização. E aí nós vamos no informacional, que ele tem que ter. Dentro desse, ele tem que ter o quê? Dentro desse aqui, pessoal, ele precisa monitorar, né? Manda e recebe informação, né? Relatório, mantém contatos pessoais, disseminação, importante. Enviar informações para o membro, né? Envia memorando, relatório, né? Telefonemas e contatos. Porta-voz, transmite informações para as pessoas de fora através de conversa, relatórios e memorando. Memorando é um documento por escrito onde você faz uma solicitação junto a um outro setor, viu? Então aqui a gente viu a categoria, que é essa primeira aqui, ó. A gente viu justamente essa aqui. A gente viu dentro da categoria interpessoal, né? Vimos informacional e agora a gente vai ver o papel dele como decisorial para fechar os papéis do administrador e a disciplina desse semestre, né?
Então aqui, dentro do papel do administrador, dentro do papel de decisorial, ele tem que ser o quê? Ele tem que ter um empreendimento, né? Inicia projeto, identifica novas ideias, assume risco, delega oportunidades e ideia para outros. Resolução de conflito, ele toma ação corretiva, né, em disputas ou crise, resolve conflito entre subordinados e vai adaptar o grupo a viver as crises e as mudanças. Alocação de recursos, ele vai decidir quem atribuir recursos, né, programas, ouça e estabeleça prioridades, né. Negociação, importantíssimo, né, representa os interesses da organização em negociações com o sindicato, em vendas, compras e financiamento. Então, ele tem esse papel decisorial, que é o que faz ele executar todas essas situações. Ok? E por hoje é só, pessoal. Eu quero agradecer a vocês que permaneceram comigo durante essa disciplina. Na quinta-feira, aqui abaixo, eu estou deixando aqui o link com é um trabalho, uma forma de uma prova, né? Onde vocês irão responder e vão responder, prestem atenção, até quinta-feira, certo? Na quinta-feira à noite eu vou disponibilizar a correção dessa avaliação e da outra e vou informar e já vou repassar as notas de vocês, certo? Então vocês têm esses dias para responder essa avaliação, que é a N2, né, a avaliação 2, para encerrar essa disciplina. E aí eu vou deixar uns agradecimentos nessa última aula. E, enfim, por hoje é só. Foram mais de 2 horas de aula aí, né, com relação a todo esse conteúdo. Mas feliz porque a gente conseguiu passar tudo que tinha dentro da grade de vocês. Vocês não vão sair de gestão empresarial dizendo o professor não ensinou isso. Tá lá os links, tá lá. Curta o meu canal, né? Assine o sininho, que é para vocês receberem as minhas notificações, né? E verem... reverem as aulas que eu deixei lá. No demais é isso. Boa noite a todos. Confiram embaixo, viu, o link com a atividade avaliativa, ok? Boa noite a todos. Fiquem com Deus.